Boa noite, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos de volta com a Semana da Família da Igreja Congregacional de Mococa. Esse é um trabalho que está sendo liderado pelo Ministério da Família da nossa igreja. Então, nós estamos transmitindo pelo YouTube da igreja e também pelo meu Facebook. Então, você tem duas oportunidades aí de nos assistir. Hoje à noite, o casal Franklin e Bruna, não é, estarão dirigindo aí a programação. Hoje também contaremos com a Cristina e a Carla no louvor. E quem estará trazendo hoje a mensagem vai ser o pastor Oswaldo Lopes, diretamente de Portugal. É isso mesmo que você ouviu, diretamente de Portugal para Mococa. Né? Pastor Antônio Ramos, que seria o pregador dessa noite, teve um problema técnico com a sua internet e, por esse motivo, né, ele não vai poder participar conosco da nossa programação. Ok? Então, eu vou passar aqui a palavra para o Franklin e a Bruna. Eles, então, vão fazer a abertura, depois o louvor, e eu só vou voltar, então, lá no final da programação. Ok? Uma boa noite e uma boa recepção aí para vocês do nosso culto dessa noite. Olá. Boa noite, irmãos. Hoje eu vou agora ler um versículo. E o meu versículo está lá em Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Isso. Embora esse texto não se use muito para a família, né? Paulo está falando sobre a igreja, né? E sobre o pessoal dos Colossenses, mas hoje queria trazer isso para a gente como família, como casal, que nós precisamos ser suporte ou cuidar uns dos outros, estar ali dispostos a cuidar uns dos outros. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão dando cada vez menos valor à família ou não querendo estar no seio da família por achar que a família tem defeitos. Sim, ela tem defeitos, tem problemas, mas é por isso que nós temos famílias, para ajudar um ao outro. Quem ouviu a palavra de ontem, viu quando Deus viu o homem sozinho, não era bom que ele estivesse só, fez de uma companheira. Então, família é um lugar de se ajudar, estar juntos e crescer juntos, apoiar um ao outro juntos. Então, que a gente possa, não só essa semana, mas nós possamos ser suporte dentro da nossa família. Quando chegar em casa, a gente tem as pessoas que nos amam, que são cheias de defeitos como nós, mas que estamos juntos na mesma caminhada, no mesmo propósito. Que na semana vocês possam ser tremendamente abençoados, possam ser impactados pela palavra de Deus e que a minha família, a família de cada um de nós, a sua família, seja abençoado pelo Senhor e seja referencial do amor e da glória do Senhor. Amém? Vou passar para minha esposa para fazer oração, a gente dar continuidade ao nosso culto. Amém? Amém. Boa noite, irmãos. Com muita saudade de vocês, mas é bom estarmos juntos aqui, né? Em família. E agora vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos
por mais um dia de vida. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade que temos de ouvir da Tua palavra, de estarmos juntos aqui através da tecnologia, usando esse instrumento para edificar a nossa casa, a nossa família. Muito obrigada pelas nossas famílias, obrigado, Senhor, por quem está assistindo e aqueles que ainda vão assistir. Que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família, ó Deus, e que realmente possamos conseguir dia após dia, Senhor, agradar o Senhor com as nossas vidas, com a nossa família, com a nossa casa, que a paz do Senhor, o Teu amor reine, que possamos realmente ser guiados pelo Teu Santo Espírito para amar uns aos outros, ser o suporte uns dos outros, apoiando, ajudando naquilo que for necessário, ó Deus, e mesmo em meio a toda essa situação que estamos vivendo, que possamos, Senhor, manter os olhos fixos no Senhor, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas e que possamos, ó Deus, nos unir como família, Senhor, com um só propósito, de adorar ao Senhor e de agradar o Teu coração, Senhor. Assim oramos e colocamos as nossas famílias, a nossa casa em Tuas mãos. Visita cada lar agora nesse momento, ó Pai, e que o Senhor possa encher os nossos corações, Senhor, com Teu amor, com a Tua paz, ó Deus. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Agora a gente vai chamar aí a Cristina, passar para ela que vai fazer um momento de louvor. Aí ela e a Carla, saudade, né, Cristina? Carla. Mas agora é com vocês. Deus abençoe. Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui. E eu? Mais uma vez, né? Mais um ano, poder comemorar a Semana da Família. A Deus, né? Cada nossa igreja, né? É sempre um prazer, né? Amar vocês. E a minha companheira que vai falar um boa noite também, né? Boa noite, queridos. Saudade de vocês. Que Deus abençoe vocês nessa noite. Possa ser bênção. Amém. E a primeira canção que nós vamos cantar é a que fala sobre como é bom estarmos juntos, né? Que seja bem-vindo mesmo toda a família. Deus nos deu uma família, né? A minha família, meu marido, meus filhos, meus pais, mas Deus também nos deu uma família do corpo de Cristo, né? Que é a igreja. Então, é bom a gente estar compartilhando as bênçãos, é bom a gente estar amando uns aos outros, né? Como a Bruna falou na oração dela. É bom a gente poder saber que a gente tem em quem confiar, né? E o Senhor tem dado esse suporte, essa confiança na nossa vida para que a gente possa estar amando nossos irmãos. Então, nós convidamos todos vocês para estar cantando junto com a gente aí, com seus familiares, e que seja uma bênção essa noite, amém? Amém. Bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. Bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. Que amemos uns aos outros como Ele nos amou. E só falemos coisas boas e de seu amor. Que o Santo Espírito nos guie em oração
ouvindo a família. É bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar, em que possa confiar. Você possa confiar. Aleluia! Essa é a família que o Senhor quer que sejamos, né? Que uns possam confiar um no outro, né? E essa próxima canção, ela é uma oração, sabe? E uma oração em forma de um sonho. De um sonho que todos nós queremos realizar no nome de Jesus. É aquele lar perfeitinho, sabe? Quando a gente sonha, nós não somos perfeitos, né, irmãos? Não somos mesmo. Mas nós sonhamos, almejamos e pedimos todos os dias ao Senhor que a nossa casa seja uma casa de bênção, que as nossas palavras sejam palavras de bênção para os nossos filhos, para os nossos maridos, para as nossas esposas. Então, que essa música seja mesmo uma oração e um grande desejo no nosso coração, que o nosso lar, a nossa casa, seja um pedacinho do céu, né? Que o Senhor possa derramar grandes bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amém? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Como lugar de milagre e oração. Ó Senhor, que o Senhor tenha prazer mesmo. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração
partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça, Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. A casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Ai, que gostoso, né? Glória a Deus por esse Deus maravilhoso, né? Que nos une no amor dele. E ele pagou um alto e grande preço para isso, né? Para que você e eu sejamos um, o Senhor. Ele pagou um grande preço, dando Jesus, o único filho dele, morrendo na cruz para nos trazer salvação, fazendo você e eu e você como irmãos, né? Então, ele nos uniu fazendo isso, com um único ato, né? De morrer na cruz, ele fez com que todos nós sejamos irmãos. Amém? Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em vós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimido o seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar.
Aleluia, Jesus, nós louvamos o teu nome, ó Pai, pelo preço que o Senhor pagou, pelo amor que o Senhor teve sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, porque esse amor é que nos une. Obrigada, Deus, que por esse amor eu posso chamar o meu irmão de meu irmão, Deus. Que eu posso confiar, ó Deus, na ajuda dele, ele na minha ajuda. Louvado seja teu nome, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, e o Senhor tem nos sustentado em família, Deus, nos dando prosperidade, nos dando, Senhor, pela sua fidelidade, nos dando tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor tem dado. Obrigada, Deus, porque muitos ainda não dá para falar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas que em nome de Jesus possamos tomar posse, Deus, e tendo fé, Deus, que nós vamos falar com propriedade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Jesus, muito obrigada. Senhor, receba esses louvores para o teu louvor e para a tua glória. Assim entregamos no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Obrigado, Cristina. Obrigado, Carla, adoradoras do Senhor, pela participação das irmãs aí nesse momento de louvor e adoração. E agora nós vamos chamar o pastor que vai estar ministrando a palavra nessa noite, pastor Oswaldo Lopes, foi presidente da nossa denominação, da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, e hoje está pastoreando a igreja Ponte de Sor, lá em Portugal, e ele hoje também é o presidente da Associação das Igrejas Congregacionais em Portugal. E ele, então, aceitou o desafio, porque hoje estaria conosco o pastor Antônio Ramos, mas ele teve um problema, técnico com a sua internet, e aí nós convidamos o pastor Oswaldo, que de bom grado atendeu o nosso convite e estará agora, a partir desse momento, ministrando para nós a palavra do Senhor na Semana da Família. Bem-vindo, pastor Oswaldo Santos, na Igreja Congregacional de Mococa, ainda que de uma maneira virtual, mas seja bem-vindo à nossa igreja. Amém. Obrigado, pastor Josias, graça e paz, amado pastor e amada Igreja Evangélica Congregacional de Mococa. Eu transmito também um abraço fraterno em nome da Igreja Evangélica Congregacional de Ponte de Sor e em nome da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais Portuguesas. E eu quero agradecer de coração o convite que me foi feito para poder partilhar com os irmãos mais uma porção da Palavra de Deus e participar deste culto e celebrar ao Senhor pelas maravilhas que Ele tem operado. Então, eu agradeço a oportunidade e o privilégio, o nosso desejo, a nossa oração é que todos sejam ricamente abençoados, durante este culto, durante essa ministração, tanto os irmãos daí da Igreja de Mococa, como irmãos de outras igrejas que estão aí nas redes sociais participando dessa live, que a graça de Deus se derrame de forma maravilhosa e abundante sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada lar, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Obrigado. Fico à vontade. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, e nós vamos ler em Neemias, capítulo 4, versículo 14. Neemias 4, 14. Vamos ler apenas um versículo para a nossa meditação e reflexão nesta noite. Diz a palavra de Deus, Neemias 4,14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa.
Amém, amados? Vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra, porque a tua palavra é viva, é eficaz, verdadeira, poderosa, transformadora, digna de inteira aceitação. Fala conosco através da palavra. Queremos, ó Deus, ouvir a tua voz. Queremos aprender de ti. Queremos aprender da tua palavra. Ilumina a nossa mente, Senhor, para entendê-la, para compreendê-la. E quebranta o nosso coração para acolhê-la com humildade nessa noite. De maneira que essa palavra, Senhor, ao penetrar os recônditos mais profundos do nosso ser, possa gerar, provocar transformações profundas e radicais na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Fica à vontade entre nós, ó Deus, e ministra a tua palavra ao nosso viver. Louvado seja o teu nome, porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém, Senhor. Amados, esse texto é bastante conhecido de todos nós, mas para compreendê-lo é fundamental e imprescindível que nós compreendamos todo o pano de fundo histórico que envolve esse texto, ou seja, o seu contexto. Neemias, ele foi levantado por Deus numa situação crítica, terrível, de profunda crise na vida do povo de Deus, na vida de Judá. Isso se deu por volta do ano 445 a.C., ou seja, o 5º século antes de Cristo ter vindo ao mundo, antes de Cristo ter nascido, por ocasião do Império Medo-Persa, cujo imperador era Artaxerxes I. Neemias, ele era um copeiro do rei, então era um homem de confiança, e ele então recebe notícias através dos seus irmãos, Anani e alguns que vieram de Judá, e eles então transmitem a Neemias notícias a respeito de Jerusalém, a respeito de Judá e a situação caótica, terrível e desesperadora em que se encontrava o seu povo. No capítulo 1, no verso 2, diz assim: Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. O verso 4 diz assim: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, nós conhecemos muito bem a história. O povo de Deus foi levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia. Depois do Império Babilônico vem, então, o Império Medo-Persa, e é exatamente nesse contexto histórico que Deus levanta Neemias. Havia levantado Esdras, né, que trabalhou na reconstrução do templo, e Neemias, então, é levantado para reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros de Jerusalém. E quando, então, ele estava ali no palácio do rei Artaxerxes, ele recebe notícias a respeito do seu povo e a situação de opróbrio, de vergonha, e de desonra e de miséria em que o seu povo se encontrava. Isso gerou uma profunda angústia e inquietação no seu coração, e ele ficou nesse estado no período de 4 meses. No capítulo 2, nós percebemos que o próprio rei percebeu o estado de espírito, a angústia, a tristeza que havia no coração de Neemias. No capítulo 2, versículo 2, diz assim: O rei me disse, por que está triste o teu rosto, e se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: Viva o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? E o rei então se volta para ele no verso 4 e diz: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E ele então pede que o rei desse carta branca para que ele fosse para Jerusalém com o objetivo de reconstruir a sua cidade, de reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém.
e o rei, então, o libera, concede a ele todo o material que ele precisava, e ele, então, vai para Jerusalém. E ele, então, é levantado por Deus, um copeiro do rei, que foi transformado por Deus num grande agente de transformação histórica na vida do seu povo. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse versículo 14 do capítulo 4, que foi o texto que nós lemos. Ora, o mês de maio é conhecido, amplamente conhecido em nossas igrejas evangélicas como sendo o mês do lar, o mês da família. E muitas igrejas aproveitam esta ocasião para ministrarem às famílias. E nós entendemos, amados, à luz da palavra, que a família é projeto de Deus, é instituição divina. Ela foi criada, estabelecida, instituída por Deus nessa terra para cumprir os seus propósitos e, acima de tudo, para o louvor da sua glória. E quando, então, nós tratamos a respeito desse tão relevante tema, que é o tema da família, nós sempre, como cristãos evangélicos que somos, sempre o abordaremos e o trataremos dentro de uma perspectiva bíblica, cristã e evangélica. Porque nós entendemos que a palavra de Deus, além de ser a nossa única regra de fé e prática para o nosso viver diário, ela sempre teve e sempre terá respostas concretas e objetivas para todas e quaisquer situações e realidades da nossa sociedade. Então, a palavra de Deus sempre terá respostas para esse mundo no qual nós estamos inseridos, inclusive para a família. Então, quando nós tratamos a respeito de família, nós tratamos da família segundo Deus, da família segundo as Escrituras Sagradas, com base nos princípios e valores que a palavra de Deus estabelece para a família neste mundo, já que a família é, de fato, instituição divina, projeto de Deus. Foi a primeira instituição que Deus estabeleceu nessa terra. A família, inclusive, vem antes da instituição da própria igreja. E Deus, então, estabeleceu a família para cumprir os seus propósitos na terra. Nós sabemos que depois da queda, registrada lá em Gênesis capítulo 3, as relações humanas se tornaram muito mais difíceis e complexas por causa do pecado. E as relações familiares, então, também se tornaram difíceis, se tornaram complexas. Mas, mesmo assim, a palavra de Deus nos mostra que é possível nós termos, nesses dias, famílias saudáveis, fortes, abençoadas, abençoadoras, famílias segundo o coração de Deus, prontas e preparadas para cumprir os propósitos de Deus nessa terra, para o louvor da sua glória. E nós sabemos, amados, de que mais do que nunca a família tem sido terrivelmente bombardeada, atacada pelo império das trevas. E Satanás não quer tão somente adoecer a família. O seu objetivo é de destruir a família. Porque ele sabe que se ele destruir a família, ele destrói a igreja e ele destrói a sociedade. Porque a família é a base da igreja, a família é a base da sociedade. É por isso que Satanás tem atacado terrivelmente a família. E a perspectiva bíblica que nós temos para a família é essa família tradicional, funcional, conforme os princípios da palavra. E a palavra de Deus é que deve reger toda a nossa vida, todas as nossas relações familiares, quer seja na posição da esposa, do marido, dos filhos e dos pais. A palavra de Deus nos ensina quais devem ser as nossas atitudes, as nossas posturas, para que nós realmente possamos ter uma família segundo o coração de Deus. E nesse texto, então, de Neemias, capítulo 4, versículo 14, nós percebemos que Neemias, iluminado por Deus, ele elabora uma maravilhosa estratégia de vitória. O seu desafio era de reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros de Jerusalém. Então, ele tinha diante de si um grande desafio. E como, então,
nós perdemos o sinal do pastor, mas ele já voltou. Vou colocá-lo de novo. Já voltou. Continue, Ok. pastor. Então, Neemias estabelece uma maravilhosa estratégia de vitória para que o seu projeto, a sua missão ali em Jerusalém realmente pudesse se cumprir de forma plena e eficaz. E o que ele faz? Verso 14 diz: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Então, o grande líder, Neemias, se dirige ao povo, começando com a liderança e depois ao resto do povo, e então estabelece 3 atitudes fundamentais. A primeira, não temais. Ou seja, diante desta grande batalha, diante desta grande peleja, nós não podemos ter medo. Não devemos temer a batalha. Não devemos temer a peleja. A palavra de Deus diz no Salmo 127, verso 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, nós sabemos que Deus tem que estar no controle de todas as coisas, Deus está conosco, Ele é o Senhor da família, é o Criador da família, é o mantenedor da família, é o Salvador da família, e Ele é o abençoador da família. E é Ele, então, quem nos proporciona a vitória nessa grande batalha pela nossa família, já que o diabo tenta de todas as formas, usando todos os seus recursos e estratégias, tentando destruir a família. Mas a família tem pelejado nessa terra, porque Deus tem nos capacitado para que nós possamos enfrentar e vencer todas as batalhas que a família enfrenta neste mundo. Então, primeira atitude, não ter medo. Não temais a peleja. O diabo é forte, o diabo tem poder, mas Deus é muito mais forte. E Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da família. Ele quem nos capacita a enfrentarmos e vencermos essa batalha. Então, primeira atitude, não tenham medo. Não temais. A batalha é terrível, mas nós não podemos ter medo. A segunda atitude, lembrem-se do Senhor. É o que ele diz. Não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Então, além de não termos medo, nós temos que sempre estar nos lembrando do Senhor. Ou seja, de quem é Deus. Precisamos nos lembrar do seu poder, da sua graça, dos seus atributos. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E é Ele, então, que nos concede a vitória para as batalhas que muitas vezes enfrentamos dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, todo esse bombardeio do império das trevas, tentando destruir a nossa família. Então, nós devemos nos lembrar do Senhor, e que o Senhor é grande, e o Senhor é temível. Temos que nos lembrar de quem Deus é, e temos que nos lembrar também do seu propósito eterno, estabelecido para a família e estabelecido para as nossas vidas nessa terra. Falando especificamente a respeito de Judá, da nação de Judá, Deus não havia colocado Judá nessa terra por acaso, apenas para tirar um povo da escravidão do Egito e estabelecer aquele povo nessa terra. Não, Deus tinha propósitos eternos através dessa nação. É por isso que ele investe na restauração do povo, para que o povo pudesse voltar a cumprir os propósitos de Deus, para que tivesse condições de cumprir tudo aquilo que Deus estabeleceu para ele nessa terra, para o louvor da sua glória. Isso aplica-se também à família, aplica-se também às nossas vidas. É compreendermos o projeto de Deus, o propósito de Deus para a família. É um projeto perfeito para pessoas imperfeitas como nós. Mas o próprio Deus, então, tem nos capacitado a pelejarmos e a vencermos. Então, não tenham medo. Lembrem-se do Senhor. O nosso Deus é grande e o nosso Deus é temível. E o nosso Deus está conosco sempre. Ele nunca nos desampara, ele nunca nos abandona. Ele é o Senhor da família e ele então tem guardado a família
para que a família, então, possa cumprir os propósitos que ele estabeleceu para ela nessa terra, nesse mundo, para o louvor da sua glória. E a terceira atitude de vitória, nessa estratégia de vitória estabelecida por Neemias, é a de pelejarmos pela família. Então, ele diz no texto: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. E depois ele diz: e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Deus é o Senhor da batalha, mas quem tem que travá-la a cada dia somos nós. Porque somos pessoas imperfeitas e muitas vezes nos deparamos com situações terríveis nas nossas relações familiares. E muitas vezes não sabemos o que fazer, nem sempre estamos devidamente prontos e preparados para enfrentar todas as tensões, embates, batalhas, tempestades que muitas vezes surgem na nossa vida familiar. Mas nós temos que pelejar. Não podemos desistir da batalha. Não podemos desistir da família, porque nós reconhecemos o valor da família e reconhecemos também o propósito da família. É por isso que nós jamais desistimos da nossa família, mas devemos pelejar por ela, porque ela é o valor maior que Deus nos concedeu nesta terra para o louvor da sua glória. Como eu disse, a família foi instituída antes da igreja. E a igreja é formada por famílias. A sociedade é formada por famílias. E nós, então, temos que investir, nós temos que pelejar pela nossa família, para que ela prevaleça nessa terra, para o louvor da glória de Deus. Então, a terceira atitude: pelejem pela família. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Pelejar com oração, cobrir a nossa família, regar a nossa família com as nossas orações, incessantemente, para que Deus guarde a nossa casa, para que Deus guarde a nossa família, para que Deus tape todas as brechas. Então, nós precisamos pelejar pela família em oração. Precisamos também pelejar pela família com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com a palavra de Deus. E precisamos pelejar pela família cumprindo a palavra, encarnando os princípios fundamentais e imprescindíveis que a palavra de Deus estabelece para uma família saudável, forte, harmoniosa, abençoada e abençoadora nessa terra. Caminhando debaixo do temor do Senhor. Ensinando os nossos filhos, conforme diz Provérbios 22:6, no caminho em que devem andar. E investindo na nossa relação conjugal, na nossa relação familiar, investindo na nossa vida dentro da nossa casa, nesse tempo tão difícil, tão conturbado que nós temos vivenciado. A palavra de Deus é muito rica em ensinamentos para que tenhamos uma família saudável. São vários textos que nós encontramos nas Escrituras Sagradas que dão orientação para a mulher, que dão orientação para o esposo, para o marido, que dão orientações para os filhos, para os pais. Lá em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, a palavra de Deus diz que as mulheres devem ser submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, assim também como a igreja é sujeita a Cristo. Em relação aos maridos, diz que os maridos devem amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou-se por ela. Então, aquele que ama, cuida, protege, guarda, investe na vida da sua esposa. Ao falar para os filhos, estabelece, então, o princípio da obediência e da honra, e diz que os filhos devem obedecer ao pai e à mãe, e honrar pai e mãe, porque este é um mandamento com promessa, para que sejam bem-sucedidos nessa terra e tenham longa vida neste mundo. Então, há princípios estabelecidos para a esposa, há princípios estabelecidos para o marido, há princípios estabelecidos para os filhos, e há princípios também estabelecidos para os pais, no exercício da paternidade e da maternidade. Os pais não devem irritar os filhos, não provocar os filhos a ira,
mas ensiná-los e criá-los na disciplina, na demonstração do Senhor. Então, a palavra de Deus é rica em ensinamentos, para que nós tenhamos uma vida familiar saudável, uma vida familiar segundo o coração de Deus. Eu sei que o desejo de todos nós cristãos é de termos uma família aos pés da cruz, de termos uma família vivendo no altar de Deus, como disse a nossa irmã no louvor. Todos nós queremos declarar, como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas para que isso aconteça, nós precisamos investir na nossa família. Então, esposa, não desiste do seu esposo. Esposo, não desista da sua esposa. Que você possa batalhar, pelejar pela sua vida conjugal, pelo seu relacionamento conjugal. Filhos, não desistam dos pais. Cumpram o seu papel dentro do lar. Sejam obedientes, respeitosos, honrem a pai e mãe. E pais, não desistam dos seus filhos. Eles vão chegar numa certa idade em que vão tomar as suas próprias decisões e vão aprender com seus acertos e erros. Mas nós jamais devemos desistir dos nossos filhos. Mesmo que eles saiam das nossas casas, vivam a sua vida independentemente, constituam as suas próprias famílias, nós continuaremos a rogar ao Senhor que abençoe os nossos filhos, que salve os nossos filhos, porque o grande desejo do nosso coração é que os nossos filhos e também todos os nossos familiares sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, conheçam a Jesus, tenham a sua própria experiência de salvação, de novo nascimento, que tenham seus nomes escritos no livro da vida e que recebam a garantia da vida eterna. Eu sei que nós todos sonhamos e almejamos este lar ideal, esse lar estabelecido pela palavra, esse lar segundo o coração de Deus. Todos nós queremos declarar com firmeza: a minha casa será uma casa de bênção, um lugar de adoradores. A minha casa será um pedaço do céu. A minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Precisamos clamar constantemente para que essas verdades sejam verdades concretas, absolutas, na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, em nome do Senhor Jesus. Então, se você quer ter uma família vencedora, que você jamais desista da sua família, mas atente para essa orientação dada por Neemias nesse texto. Pelejai pelos vossos irmãos, pelejai pelos vossos filhos, pelejai pelas vossas filhas, pelejai pela vossa mulher, pelo vosso esposo, pelejai pela vossa casa, em nome do Senhor Jesus. E o Deus da família, o Senhor da família, é quem então nos proporciona a vitória nesta grande batalha para o louvor da sua glória, porque a família é projeto de Deus nesta terra, que foi estabelecida por Ele para o louvor da sua glória. Que Deus abençoe a família, que Deus salve as nossas famílias, e que a graça de Deus a cada dia se derrame de uma forma plena, abundante, no nosso lar, convertendo o coração do esposo à esposa, da esposa ao seu marido, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, em nome de Jesus, removendo todas as mazelas, todo o ressentimento, toda a mágoa, toda a amargura, toda a angústia, toda a falta de perdão, e estabelecendo o caminho sobremodo excelente, que é a base de todas as relações da vida, que é a base das nossas relações familiares, que é o caminho do amor, o amor ágape, amor de Deus, amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que é fruto do Espírito e que nos capacita a termos uma família saudável, uma família segundo o coração de Deus, um amor que não se ufana, não se ensoberbece, não busca os seus próprios interesses, um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor que jamais acaba. Que esse amor esteja inundando os nossos corações, esteja inundando os nossos lares e estabelecendo uma família segundo o coração de Deus nesta terra e para o louvor da sua glória. Que Deus abençoe as nossas famílias nesse tempo de crise, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados?
pastor Paulo, prazer ter o senhor aqui, está disponível, né? Não há problema no áudio aqui, pastor, desculpa, isso pode ser retirado. Mas obrigado pela participação, nos abençoe, obrigado pela disponibilidade de estar conosco. Muito boa palavra. A gente tenha realmente essa força aí de lutar para a nossa família, de guerrear para a nossa família. E hoje em dia as pessoas estão vendo muito fácil o negócio da família, do casamento, mas que nós, como cristãos, possamos aí, mas entender que não desistir e batalhar aí. Deus abençoe a senhor. Prazer ter todos, que espero que, quem sabe, nós possamos um dia estar juntos presencialmente, né? Na igreja, okay? Amém, obrigado. Chegamos ao nosso culto e vamos aí, essa semana, dar continuidade, Semana da Família. Amanhã nós teremos o pastor Décio Moraes falando. Na sexta-feira, vou profetizar aqui o nosso pastor Luca Bianconi, né? Vai estar falando. E no sábado, São Paulo já é nosso amigo, vai estar conosco no sábado, nossa apresentação. Eu espero que você faça essa atividade, que você continue. É fácil, você pensa na educação dos filhos, a família com suas atividades. Deus sabe que as pessoas estão batalhando. Franklin e Bruna, houve algum problema aí no microfone de vocês e nós não estamos ouvindo vocês. O som de vocês, de repente, cortou e falhou muito. A Gláucia chegou a comentar ali que o áudio estava ruim. Alguma coisa aconteceu e nós não estávamos ouvindo vocês, ok? Então, eu sei que vocês agradeceram, falaram sobre a continuação da programação, não é? Mas alguma coisa aconteceu aí e a gente não pôde ouvir o áudio de vocês, tá bom? Eu vou passar aqui para a Cristina e a Carla, né? E depois, se o áudio melhorar aí, eu volto para vocês, tá bom? Tem que abrir o microfone. Aí. Tá ok, Cristina. Pode ir. Tá bom, então. Então, para terminar agora, né, nós vamos encerrar com a última música, dizendo que o nosso desejo que a paz de Cristo, nós declaramos a paz de Cristo sobre a vida de cada um de vocês, abençoando cada irmão, né, abençoando cada família, e sempre tendo em mente, no meu coração, né, que eu preciso de ti, e tenho certeza que você precisa de mim. Então, eu estou aqui à disposição, né? E porque nós somos um coração só, um só em Jesus, porque nós recebemos um coração novo e um coração transformado, né? Para a glória de Deus. Então, a gente queria encerrar com essa música, Corpo e Família. Recebi um novo coração.
coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Obrigado, Carla. Obrigado, Cris, pela participação. Obrigado pela prontidão aí a atender o convite aí do Ministério de Casais. Deus abençoe vocês, viu? O Franklin e a Bruna, conversei com eles aqui pelo telefone e eles estão com um problema lá. E ele pediu, então, para não voltar, porque pode continuar o problema. Então, eu só queria colocar aqui o pastor Oswaldo, né, para agradecer de novo, já que quem ia fazer o agradecimento era o diácono Franklin, a diaconisa Bruna, mas eles tiveram um problema lá com o áudio na transmissão deles, né? Então, nós queremos agradecer a sua participação. O senhor foi pego hoje aí de improviso, mas Deus usou assim poderosamente o irmão. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Só por uma curiosidade aqui, pastor, que horas são agora aí em Portugal? 00:30. Está sem som aí. Mas é 00:30, né? 00:30. Isso. 00:30. Então, 00:30. aqui ainda são 8:30, mas lá já é 00:30. Então, o pastor aí vai dormir um pouco mais tarde para atender o nosso convite aqui. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Terceira live seguida. Ele falou que com essa foi a terceira live seguida, né? Tem pastor que está trabalhando mais do que quando a igreja estava se reunindo no templo, né? Muito obrigado, querido. Deus abençoe. Fique na paz. Lembrança aí a esposa e as filhas. Obrigado, querido. Saudações a todos, então. Deus abençoe. Obrigado. Com licença.
Irmãos, então amanhã, às 19h30, a nossa Semana da Família continua. Amanhã teremos a participação do pastor Décio Moraes, lá do Rio de Janeiro, de Niterói. Ele estará, então, trazendo também uma palavra sobre família para a nossa igreja. Queremos agradecer a todos vocês que nos assistiram, não é? Tanto pelo YouTube da igreja, quanto pelo meu Facebook. Muito obrigado e quero convidá-los amanhã, no mesmo horário, às 19h30, a continuação da Semana da Família da Igreja Congregacional de Mococa. Vamos orar, encerrando então o nosso culto dessa noite. Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar pelo Ministério de Casais da Igreja Congregacional de Mococa. Obrigado por essa programação que estamos realizando, onde estamos, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, nos orientando e nos falando, Senhor, sobre a importância da família. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Osvaldo, que foi o instrumento que o Senhor usou nessa noite. Abençoa ele, a sua casa, a sua família, a sua igreja. Obrigado pela vida de Cristina e de Carla, pelo louvor que elas estiveram dirigindo nessa noite. Obrigado também pela vida do Franklin e da Bruna, que estiveram dirigindo a programação. Senhor, agora despede-nos em paz, dá-nos uma noite abençoada e que amanhã, Senhor, possamos estar novamente aqui juntos para te louvarmos, te adorarmos e para aprendermos mais da tua palavra. Assim nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, queridos. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.